Amparadores, os exterminadores de ego mortal. O que são os amparadores? É o mesmo que guias? Não. Ninguém pode guiar nada. Cada um guia a si. Mas o amparador é o quê? Eu sempre digo, eu não vim para construir um novo mundo, e nem ninguém. Mas eu vim para destruir o velho mundo. É o que você deveria estar se ocupando agora. Eu tenho um amigo constelador de muito tempo, que ele disse que vai xingar cada constelador que dizer que a sua técnica é para guiar alguma coisa. Ah, porque o fulano é inocente, eles devem ser avisados. Eles estão fomentando uma família fictícia. O que é uma família fictícia? A família humana. Família humana são colegas, vejam, são colegas de turismo para o túmulo. Ponto. Tudo está indo para o túmulo. Aonde? Aqui, nesse mundo pseudo-real que você chama de objetivo. Não há nenhuma objetividade aqui. Isso aqui é um laboratório. O laboratório pode explodir coisas ou pode se construir coisas. Depende de quem está manipulando. Só que quem manipula são amadores. Coisas liberadas por lei. Mas quem é a sua família? Por exemplo, se eu lhe entrevistar no plano físico, você tem essa forma. No plano etérico, você tem a forma elemental. É uma bola de luz. Mais ou menos com os contornos de um corpo físico. No plano astral, você tem um corpo idêntico ao seu, como mapa desse corpo, porém transparente. Você consegue transpô-lo. Você não toca-o, como acontece aqui, porque aqui os átomos só estão mais próximos. No plano mental, você é um globo azul. Então você não deve fazer um globo azul, você é. Mas eles dizem que você tem que fazer para você não saber que você já tem uma mente, um globo azul, que te protege. Os teus pensamentos te protegem. E essa bolha, que é você mesmo, o manas, é o que te afasta daquilo que não deve ser. No plano causal você tem isso aqui. Esse ser que está aqui na gravura. Essa é a sua família e esse é o seu formato real. Mas por que ele tem asas? O animal é um prelúdio do homem. E o homem é um teste. Se juntar os dois, forma o anjo. Veja, a força e a inteligência. Então você vai ver a síntese disso nisso que religiosamente se chama de anjo. E no búdico? Búdico você é cor. E no Atman, Atman você é silêncio. Ou voz do silêncio, que ainda é som. No absoluto nós sabemos o que você é, porque não somos permitidos a passar do útero do universo porque a gente não nasceu ainda. Na verdade a gente não renasceu, não temos ainda o vibhuti no coração que nos conecta direto com o não ser, com o tudo nada. Então o que esses seres fazem? Eles só limpam a casa de dentro para fora. Por exemplo, eu de uns anos para cá, que eu comecei a mudar minha forma de pensar, de sentir, de agir, comecei a ter mais energia, a força começou a me perceber. Como vai acontecer com você, aconteceu com muitos. Sempre acontecerá. De você agora, você é convidado a trabalhar nisso. Essa noite, por exemplo, eu fui convidado por seres dessa estirpe a vamos limpar o astral em alguns lugares. Temos que começar de algum jeito. Se quer limpar o mundo, quer limpar os outros mundos, você tem que começar pelos cantos. Aí nós combinamos. Vamos entrar numa residência de uma pessoa que está tendo problemas. Ela crê que tem problemas, mas o que está dando problema é algo que ela não assimila, que é os seus próprios egos. Tinha alguns agregados escondidos debaixo da cama da pessoa que perturbava o sono dela, mas é a construção dela mesmo. Nós combinamos em desconstruir. O que a gente faz? Alguns amparadores combinam, vamos ficar de um lado e você fica do outro. Nós tínhamos na mão uma espécie de cetro, para não dizer arma. Algo que emite do próprio corpo de luz a sua energia, seu eletromagnetismo, que na estrutura desses seres voláteis, eles são destruídos de dentro para fora, desfragmenta. Isso que você não pode levar nada do ego para lugar nenhum,
dos mundos sutis, porque o mundo sutil ele desagrega. Ele é como se fosse um suco gástrico do universo. Então não vai funcionar, você não vai ir de jeito nenhum, se você conseguir. Apesar de mestrado, uma experiência gina de você pegar os corpos inferiores, chamados lunares, lunares por quê? Porque são muito lentos, só refletem luz, não tem luz própria, e levar para um plano de luz, a luz vai tomar conta desses corpos, você pode perdê-lo. Então você não deve colocar o nariz errado no lugar certo, porque o lugar certo vai resolver o nariz errado. Então a gente combina e aqueles seres, né, que têm formas animais, porque o que Kundalini cósmica, principalmente no astral, ela é muito vívida, é o fogo cósmico, ela interpreta o mal humano. Ela interpreta o mal humano com o seu atraso no reino animal, mas não é culpa do reino animal, da espécie. É culpa do atraso do homem que ainda quer viver como animal, sentir, agir. E o que é agir como animal? É ser ríspido? É ser energético? Não, é ter atitude. Você pode pegar algumas características positivas do animal e também, hora meia, você pegar um pouco da característica do anjo. Porque somos Hanas Musin, somos Deus e demônios, sombra e luz. Você pode sintetizar isso com equilíbrio. Se você tiver uma dose a mais de qualquer uma dessas coisas, você é um caso perdido. O projeto foi riscado com X. Então a gente pega, faz esse trabalho, já fiz vários outros, não sou eu que combino isso, não tenho autoridade nem autonomia para decidir por mim, é a lei que decide, a lei que sou eu também, parte de mim. Então cada pessoa é parte de mim. Por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, um filho, eu entendo um pouquinho mais disso que é a família, mas a família qual? A afinidade anímica. São como pessoas que cometeram mais ou menos o mesmo crime e ficam no mesmo cárcere. A lei coloca-os juntos, configurando o crime X, segundo a lei. Ah, mas é crime, punição divina de novo, coisa de religioso. O religioso, ele te assusta. É diferente do espiritualista que ele faz você entender isso e você passa isso com dignidade, com coragem. Eu contraí dívida, tenho que pagar. Se alguém dever para você, você vai esquecer? Talvez vai perdoar. Mas para perdoar, o outro deve estar arrependido. Eu te perdoo se você se arrepender. Senão não vai adiantar nada para nenhum dos dois. Alguém vai estar criando mais karma. Então a gente queima aquilo, dilui, né, com a nossa capacidade de momento. E aquela pessoa no outro dia diz que teve um sono melhor. Como por encanto, do nada. Não cobramos nada da pessoa, nós não fazemos uma entrevista com a pessoa, não levamos para um templo nem para um consultório. A pessoa está resolvida, diz ela. Quando acontecer de novo, claro que isso aí ainda é dentro da manifestação, então tudo que é desconstruído é construído de novo, é como se fosse uma praga. Não podemos fugir da praga da existência, apesar que a vida é outra coisa. A existência é uma insistência de construir mesmo coisas que não favorecem a evolução da própria existência, para depois jogar informação para a mônada. Então tudo está caminhando para a mônada. Por exemplo, eu a partir de certa etapa, muito jovem, me veio um desses senhores, essas almas resolvidas, e me diz que eu não tenho esse nome que eu tenho. Por isso que hoje eu persigo nomes cíveis, porque eu vi em loco como funciona essa mecânica. E ele diz, na verdade, seu nome essencial é Andranamun. O que é Andranamun? Homem do Sol. É um nome que eles dão, mas Andranamun, ele me explica, não é você, é um grupo, uma comunidade monádica. E de onde é que vem isso? Isso é um nome próprio de um planeta na órbita de Aldebaran. Então, se você trabalha firme, você começa a chamar um interesse da lei. A lei começa a te explicar, começa a te colocar aquilo que a gente mais tem que fazer aqui, que é o único objetivo da vida física, que é entender de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Sempre vamos para o mesmo lugar que estávamos antes dessa impermanência aqui. Muito também fui convocado por exemplo, no plano astral inferior,
ali flutuando. Por que que a gente flutua? Porque é uma substância astral. Você, na verdade, mergulha dentro do fogo. Quem está vendo tem a ilusão de que você está voando. Você não está voando, só que o outro está mais pesado, ele está num pseudo solo. Quer estar firme na terra depois de não ter mais corpo que recebe a ação da gravidade em um plano coeso. Não há mais coesão, mas a pessoa crê assim. É a sua crença que é o mal humano. E eu ter que pegar aquela pessoa segundo o comando de voz de outro que está me guiando, como se fosse um encarregado numa empresa, me observando, me dando as dicas. Pegue essa pessoa pelo seu corpo, né, pelo seu resquício de fio de prata, que é o fio da vida que é cortado, que é onde você vê no costado da pessoa se a pessoa se trata de um desencarnado ou um encarnado que também precisa de ajuda. Inclusive os encarnados precisam muito mais, porque eles não se resolveram ainda. A morte é a solução para alguns. E eu ergo aquela pessoa e a faço de lobos que ela mesma criou em vida. Qual os lobos? Os lobos do medo, os lobos da pedância, do autoritarismo sem procedência. Se fosse pela verdade, quem estaria acompanhando não seriam lobos, e sim cordeiros reais, não apenas pele deles. Eu coloco ela em cima de uma árvore, não sei o que aconteceu depois, os amparadores vêm e mudam o estado de consciência daquela pessoa, porque a pessoa com muito amor me agradeceu. Num agradecimento sincero, ela muda automaticamente nesses planos sensíveis ou hipersensíveis, o seu nível de consciência ela muda de local, de locatário. Ela já vai parar num astral superior, onde o quê? No astral superior você não vai ver egos. Egos esses inferiores, esse mal humano. Você vai ver já uma pele do eu. Muitos, né, falam aí alto astral, baixo astral e não entendem essa mecânica. A coisa, ela convive no mesmo espaço. E muito já aconteceu também, por exemplo, ir nos panteões, cemitérios. Uma vez, por exemplo, eu desconstruí um mago negro terrível, que estava perturbando todos os apegados ao corpo em um panteão X, que eu não vou dizer o endereço, mas ele existe, esse panteão, no mundo físico, inclusive aqui no sul do Brasil. E ele implora para mim, não faça, através de uma palavra que cria abalos sísmicos astrais, eu consegui desconstruir. E eu vi que aquelas pessoas conseguiram sair livremente, que estavam presas por laços, né, laços sanguinolentos, a ideia hipnótica daquele ser. Isso acontece aqui também, com essas técnicas, com a política, com o terapeuta, com religiosos. E no mesmo panteão, um senhor dizia, eu quero conhecer o céu. O que eu fiz? Eu levei para o céu? Não, eu só o descolei de seus laços com o corpo e o joguei numa dessas cidades astrais e lá os meus superiores têm autonomia e têm conhecimento para o guiá-lo. Eu só posso fazer o trabalho sujo, como o limpador de banheiro, que é tão essencial quanto o patrão. Paz reverencial a todos.